Evangelho de Lucas, capítulo 2. E o versículo 41. Lucas 2, verso 41, diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram o caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando ouviram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhe sujeito, mas sua mãe guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e aos homens. Amém. Obrigado, queridos, por, junto comigo, ler esse texto tão belo. Se possível, somente feche seus olhinhos mais uma vez. Pai, obrigado, a tua palavra é tão linda, ela se renova a cada momento. E obrigado por me inspirar essa palavra ao meu coração, me lembrando de muitas coisas. E faz-me, Senhor, compreender o que queres aqui esta noite. E de forma que, enquanto eu puder falar a tua palavra ao coração do teu povo, que o teu meigo Espírito Santo possa ensinar esta mesma palavra, tanto a mim quanto a todos, porquanto tudo o que posso fazer é falar, mas o Senhor é hábil e perfeitamente capaz de nos ensinar. Por isso, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto muito conhecido de todos, faz parte inclusive de muitos livros de histórias infantis, a narrativa desse fato. E é bem verdade que, embora seja conhecido, embora pregado por muitos, pareça nos ser muito similar, entretanto, sempre tem algumas coisas boas a nos revelar o Espírito Santo, seja em cada palavra que está aqui. É dito-nos o texto que essa família que cuidava de Jesus, de maneira amorosa, o ajudou a crescer e deu a ele a educação e a saúde para que pudesse chegar aos 30 anos e ter condições de executar o ministério que o pai lhe confiara. Entretanto, Jesus tem agora 12 anos de idade, eles moravam em uma pequena vila, Nazaré. E essa vila se distava em torno de 147 a 150 quilômetros longe de Jerusalém. Era bastante difícil a caminhada e o trajeto
de Nazaré até a cidade de Jerusalém, até porque não simplesmente era uma vila de pessoas pobres, mas era um tanto que desprezado pelo sistema público e, portanto, não havia transportes ou meios que pudesse facilitar essa viagem. Entretanto, nos é dito a Bíblia que quando Jesus tem 12 anos de idade, a sua família vai com ele a Jerusalém para mais uma vez participar da festa da Páscoa. Festa essa que o mesmo texto diz que era de maneira regular, que anualmente essa família fazia. Portanto, desde que Jesus nascera, José e Maria faziam essa viagem de longo trecho a Jerusalém, uma vez ao ano. Quem sabe até participavam de outras grandes festas, afinal de contas são 7 grandes festas em todo o ano em Israel. Mas 3 especificamente acontecem dentro das proximidades de datas. E a festa da Páscoa, que é essa que eles estavam acostumados a ir, era, por sinal, para o judeu, ainda o é, uma das festas mais importantes. Acontece geralmente entre os meses de Abib ou Nissan, que seria março e abril, no que eles chamam de equinócio da primavera, que para nós aqui seria nos meados de outubro. Portanto, essa festa, como uma ordenança, um estatuto divino, celebra o momento da libertação de Israel das garras do Egito, muito especialmente a passagem pelo Mar Vermelho, a libertação que recebem de Deus, mediante a ordem de Faraó deu de matar os primogênitos do Egito, e na verdade virou-se contra ele mesmo, portanto, por sua própria palavra que veio o julgamento contra os egípcios. Assim sendo, Israel recebe de Deus a ordem de celebrar a Páscoa anualmente. A celebração de Páscoa significa, portanto, passagem ou Pessá, que é o trajeto que cruza o Mar Vermelho e dá a eles o batismo de aliança, onde emergem no contexto divino para a terra prometida. Agora eles fazem isso anualmente, e não só essa família, mas Jerusalém, na época da Páscoa, até os dias em que Jesus fora crucificado, a cidade ficava tomada de pessoas. Afirmam alguns historiadores que nos dias que é citado no texto, moravam em Jerusalém, em torno da cidade, cerca de 60 a 80 mil pessoas. Mas que quando era a festa da Páscoa, judeus de partes do mundo vinham a Jerusalém. Alguns saíam meses antes para chegar a Jerusalém e participar da festa. Portanto, cerca de 100 a 200 mil outras pessoas chegavam a Jerusalém por essa ocasião. E diz-nos Joséfo que a cidade ficava como que em volta, permeada de tendas, barracas, porque as famílias ali se hospedavam, eles se ajeitavam. Isso até era em comemoração da forma como eles viviam no passado, em cabanas. Portanto, perceba que em meio a essa festa da Páscoa, que é a festa das cabanas, dos pães asmos, toda essa gente vem em uma alegria enorme, onde tem a graça de participar de programações que duram 7 dias, de manhã até a noite, em sacrifícios, cultos, celebrações e orações, Yom Kippur e tantas outras coisas. Famílias das mais diversas traziam seus filhos para fazer o Bar Metzivá dentro dessa festa, em ocasião dos 12 anos. E Jesus, em especial, não significa que ele veio ter essa celebração aqui em razão dos 12 anos, mas a Bíblia afirma que ele já tinha 12 anos quando ele veio a Jerusalém, portanto, já é considerado meio adulto, meio que independente. Todavia, vem com família, vem participar, e eles não vêm sozinhos. Geralmente vinham em grandes grupos, grandes caravanas, e o retorno, de igual modo, assim se dava em grandes caravanas. E participavam, portanto, dessa festa ao longo desse período. De Nazaré a Jerusalém era costumeiro levar em torno de 6 dias de viagem. Portanto, 6 dias para vir, 7 dias de festa, mais 6 dias para voltar. Era praticamente um mês todo envolvido na festa da Páscoa. E eles vinham cheios de alegrias, eufóricos, naturalmente, por conta da aliança que tinham celebrado com Deus. E como essa família era uma família piedosa, de fato, seu coração jubilava ao vir na festa. E ao longo dos 7 dias, desfrutaram com certeza desses valores com Deus e dessa
presença nostálgica de tantas coisas que faziam ele se lembrar da saída do Egito. Agora observe que o texto nos afirma que a festa acaba. E é bem verdade que todo período de festa na vida da gente sempre tem um fim. Alguém pode até dizer que a vida de um cristão é uma vida de festa, a gente tem que, infelizmente, discordar, porque não é assim, isso é utópico dizer tal coisa. A nossa vida tem festas regulares, é bem verdade que no céu teremos uma festa contínua, mas aqui não, a vida é feita de altos e baixos, de situações e situações, de conquistas e derrotas, de avanços e perdas, e assim por diante. O certo é que essa família vai feliz, mas chega um dado momento que tem que voltar para casa. E voltar para casa significa voltar para a vida normal, para a vida real, voltar para o trabalho árduo, voltar para o labor, voltar para o cuidado, voltar para as dificuldades, voltar para os momentos de tristeza, para as discussões, para as angústias, para as crises financeiras, para a seca, para a chuva demais. Voltar para os mais diversos problemas que a vida reserva para cada um de nós, e na prática é uma coletânea que todos têm iguais, apenas em épocas diferentes. Portanto, dá-nos a entender que, de fato e verdade, a festa era sempre um tempo de refrigério. E Deus proporciona essa quantidade de festa toda na vida deles, justamente como quem diz, é um tempo para vocês recriarem e fazerem com que a sua fé seja renovada. Significa isso para nós também muita coisa. Justamente por isso dá-nos sempre o Senhor a ideia de termos celebrações ou os cultos semanais, que é uma forma de termos assim um refrigério. Afinal de contas, quando a gente vem para a igreja, é como se fosse uma festa, é como se fosse irmos para a Páscoa ou para uma outra celebração. E quando passamos por aqui 2 horas, que seja, são 2 horas, eu diria, maravilhosas, concordam? 2 horas onde a gente raramente se lembra que amanhã é segunda-feira, e para muitos é um dia difícil, para outros a terça-feira é um dia difícil, e assim por diante. Mas o tempo que passamos aqui dentro é como se a gente se escondesse em Deus, é como se a gente deixasse tudo do lado de fora dessa porta, e aqui dentro a gente gastasse tudo que a gente tem de graça, amor, fervor, em adorar ao Pai, porque é dele que extraímos a força para voltar para o lado de fora. Portanto, é por isso que regularmente se tem as reuniões de celebração. E Deus estabelece isso, até porque sabe da natureza humana, e que a gente vive de altos e baixos, e de tempo em tempo precisa recarregar a bateria. E é fato que, certa feita, o Senhor me disse que a visão se dissipa em 7 dias, portanto, é fato que a motivação, de igual modo, se vai em 7 dias. Você sai daqui num culto de domingo à noite até animado para enfrentar uma segunda-feira, cheio de vontade, às vezes até motivado. Mas quando chega a sexta-feira, o sábado até, a fé já está lá no período mínimo. É como se aquela carga já estivesse se acabando. É necessário reconectar, porque tal é a demanda da vida. E com eles não eram diferentes. A festa acabou e a vida tem que continuar. E eles seguem o trecho de volta para casa naturalmente. Perceba que dentro dessa perspectiva do que o texto me ensina, é como se disséssemos, bem, já que temos que voltar à vida, voltar ao trabalho, voltar ao normal, poderíamos traduzir isso para o contexto nosso, e enquanto a gente aqui se esconde em Deus, é como se recarregássemos um pouquinho, porque amanhã, ou mesmo saindo daqui da porta, talvez teremos que enfrentar alguns problemas que não esperávamos. Entretanto, já estamos sendo preparados para tal coisa. Essa família volta para casa agora abastecidos, bem verdade. Passaram 7 dias se alimentando de Deus, de paz, de amor, cheios de sorrisos, de histórias de fé, prontos para enfrentar o que vem pela frente, talvez histórias de lágrimas, de desconforto, de tristezas, de enfermidades, de crises, de Covid e de tantas outras coisas. Entretanto, tudo que se sabe é que a vida continua, e a gente não tem como recuar dela. Enquanto estivermos aqui, nós temos que continuar de bandeira levantada e pronto para ir em combate. Por quê? Porque a vida é uma guerra.
Significa que os tempos em que a gente para recarregar a bateria não é simplesmente para a gente ter refrigério, mas é para nos preparar para que outras e outras batalhas possam ser vencidas. E de igual modo, seguimos o mesmo trecho, porque daqui a pouco vamos para casa. Perceba, portanto, que quando essa família decide voltar, é o tempo em que a festa acabou, e eles juntam suas coisas, reúnem-se em grupo e partem em direção a Nazaré. Mas o texto diz que, embora a festa acabou e eles regressaram, mas eles não perceberam que o menino ficou. O menino que o texto fica é Jesus. Eles não notam que Jesus, o seu filho, ficou ali. Talvez nesse tempo eles já tinham outros filhos menores. E tinham, de fato, Maria teve outros 4 filhos, e ela precisava cuidar deles, 2 outras filhas de igual modo, 6. Portanto, talvez já tinha 3 ou 4, e como naquela época eles eram muito animados, era um por ano, logo então, talvez o menor tinha 10 anos, e assim por diante. Todavia, agora quando tem de voltar, ajuntam tudo e pegam suas tendas e suas tralhas e partem em direção a Nazaré, acreditando que o menino Jesus estava também na caravana, junto com outras pessoas, talvez em outros lugares. Mas o que me faz perceber no texto algumas coisas é que o menino ficou e eles não notaram de imediato. Eu me lembro que quando pequeno, às vezes se juntava algumas famílias, nós éramos pequenos, mas durante um tempo éramos em 6, e quando a mãe saía era sozinha, e a gente vinha na cidade de carroça, e ficávamos um tempo tomando algum sorvetinho na praça central ali de Loanda, que vocês conhecem, e a gente tinha o sabor de vir domingo justamente porque tinha umas lojas antigas que chamava Lojas Felipe, e eles deixavam um monte de televisão ligada domingo à tarde, então era nosso cinema. E a gente ficava ali assistindo os Trapalhões até a hora de ir embora. E quando ia embora, aquela molecada, e não era só a gente, não, era um monte de pobre para todo lado. E quando ia juntar os pobres, mãe contava, cadê, está todo mundo aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, está todo mundo. Subíamos na carroça e ia embora. Todavia, a preocupação era saber se todos estavam. Entretanto, você percebe que essa família, na hora de ir embora, talvez se preocupou com os filhos menores e com os outros detalhes, mas não atentaram para o filho maior. Não atentaram para Jesus, a quem eles cuidavam com tanto esmero. Isso me faz saber de maneira imediata que é como se houvesse uma interrupção de conexão. Estavam distraídos demais, ou ocupados demais, ou pensando demais na agenda do dia, da volta da caminhada, que não houve nem José e nem Maria qualquer pergunta: e Jesus está em qual lugar? Está em qual caravana? Avisaram Jesus? Notaram onde ele está? Nada, não há nada disso. Isso me faz perceber que é como se a conexão tivesse sido interrompida, como se o laço entre Maria e o filho, e geralmente mães não esquecem seus filhos, e mesmo que eles sejam adolescentes ou jovens ou adultos, ainda assim elas se preocupam e perguntam. É ou não é verdade, as mães que estão aqui? Qual é a mãe que sai de uma festa depois de 7 dias e vai viajar por 150 quilômetros que não pergunta ao menos onde está o filho mais velho? Eu desconheço qualquer mãe que tenha esse tipo de atitude, pelo menos mãe. E Maria era uma excelente mãe. Mas agora a conexão interrompeu-se, caiu, cortou-se o vínculo. De modo que, de alguma maneira, cada um foi para um lado. E por incrível que pareça, essa conexão rompida me faz lembrar que o mesmo acontece com não poucas pessoas
que mediante o volta para casa, que mediante as crises que se apresentam, a agenda diária, as preocupações do dia, as angústias que sobrevêm, geralmente a conexão com o divino cai. E deixam Jesus para trás, principalmente nas horas de tomar grandes decisões. Maria e José não percebem, mas o menino ficou para trás. E a Bíblia diz de maneira muito clara que ficou o menino em Jerusalém. E o texto diz: e não souberam os seus pais. Além de a conexão ter se rompido ali, e eles não terem notado coisa alguma, não terem percebido a ausência do filho, seguiu-se como um processo natural, seguiu-se como um modo operandi natural. Quem sabe ele vem ou vai depois. Entretanto, quando o texto diz, não souberam seus pais, é justamente porque eles estavam ocupados demais, distraídos demais, ou focados demais nas outras coisas, e não naquilo que era prioridade, vislumbrando tudo à sua volta, mas não aquilo que era seu maior patrimônio. Não perceberam que Jesus não estava com eles. Observe, portanto, que além disso, o texto diz, pensando eles, que o menino estava em sua companhia. Isto é, desde o momento que estão ajeitando as coisas para viajar, até o momento no final do dia que dão conta de que ele não está ali, eles passaram o tempo todo pensando que tinham o que não tinham. E eu acho interessante porque o texto no verso 44 diz, pensando, vírgula, porém. E a palavra grega para porém é vida que segue, ou vida que continua. Como quem dissesse, ele não está aqui agora, vida que segue. Deve estar vindo aí para trás. Deve estar na companhia de outras pessoas. Deve estar em outros lugares, vida que segue, tem mais coisa para fazer. Que isso me faz saber que de igual modo não poucos de nós têm a mesma atitude. Saímos do culto, saímos da igreja, saímos das celebrações, saímos de nossas festas, e passa-se o tempo, aí notamos que aquela presença que estava no culto não está mais conosco durante o trajeto, que aquela alegria que tínhamos no templo não está mais conosco durante o trabalho, que aquela experiência que tivemos aos 7 dias não nos acompanhou no regresso, mas a gente costumeiramente diz vida que segue. Certamente estamos ocupados demais, não notamos, não percebemos, vida que segue. Vamos continuar, quando deveríamos, igual essa família, um stop de imediato, dizendo não podemos partir sem Jesus. Não podemos dar um passo sequer, sem contar o rebanho. Não podemos voltar para casa, sem ter a certeza de que a bagagem está intacta. Mas vida que segue significa deixa para depois. Vamos tocando do jeito que dá. Vamos empurrando com a barriga. Vamos dando um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, que tudo se encaixa. Vamos fazendo de conta que está tudo bem, mesmo que não sintamos mais nada. Mesmo que isso não se aplique mais à experiência que tivemos no templo. Bem, eles apenas pensavam. E enquanto pensavam, me vem na cabeça o texto
e que me leva dentro do mesmo sistema do qual estamos inseridos. Enquanto estamos guardados debaixo do templo, debaixo das mãos de Deus, debaixo dos cultos, em toda essa comunhão, temos a impressão de que somos mais fortalecidos, mais abençoados, mais ajudados. Como o pastor Joseph leu aqui no início do culto, temos a impressão que nos importamos mais uns com os outros quando estamos nos vendo diariamente ou semanalmente. Nossa comunhão é estreitada, os abraços acontecem. Aqui fora as pessoas se conversavam durante um bom tempo, e isso tudo alinhava pensamentos, ajudas, valores. Mas então a festa acaba e a crise chega. E geralmente as crises são denominadas, e a nossa tem nomes, endereços, origens. E se fosse apenas uma só, daria-se um jeito rápido. Mas são tantas. São crises econômicas, são crises sanitárias, são crises emocionais, são crises físicas, são crises espirituais. E a pandemia que nos afetou esse ano, de certa forma, é uma espécie de peneira. É uma espécie de figueira sendo chacoalhada. Por quê? Porque de igual modo, a família de José e Maria pensavam que estavam com Jesus na caravana, mas não estavam. Muita gente entrou na pandemia pensando que caminhavam com Jesus e que Jesus caminhava com eles, mas era só o barulho da festa, era só o movimento do culto, era só o ponto de encontro do fim de semana. Então a figueira foi chacoalhada, então a festa terminou, a realidade bateu a porta. E no trajeto da caminhada, a pandemia aperta, confronta, oprime, sufoca. E quando chega a estas coisas, é que geralmente as pessoas se lembram da experiência do templo. E quando se lembram da experiência, tentam localizar onde é que ele está. Mas aí descobrem que não está caminhando com ele de volta para casa. Pensavam que tinham Deus, mas infelizmente descobriram que estavam só. Tinham todas as outras coisas. Tinham os amigos, tinham os companheiros de viagem, tinha bagagem no lugar certo, tinha dinheiro para voltar, tinha abastecimento espiritual para aguentar. Só não tinha o valor principal, o Deus que caminhava com eles. De igual modo, as pessoas entraram na pandemia do mesmo jeito, achando que tinha o que não tinha mais. Portanto, há dois grupos que se distinguem nesse 2020 e que entrarão em 2021. O primeiro grupo é aqueles que estavam em Deus, independente das circunstâncias, independente das crises, independente do que vinha, independente de A ou B, de irmão C ou D, independente de opressão, independente de enfermidade, independente de economia, independente de política, estavam em Deus. A pandemia veio, os entristeceu, mas não abalou a sua fé, porque o Deus que com eles vinham ao culto é o mesmo Deus que com eles voltava para casa. O Deus que celebrava com eles no domingo à noite era o mesmo Deus que era celebrado durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, no trabalho, ou em casa, ou nas ruas. Mas há um segundo grupo, o grupo que se encontrava com Jesus apenas na festa. Estes, no trajeto
tem descoberto que não está fácil caminhar sem Ele. E você consegue ver como pastor, a gente chora diariamente, lamenta diariamente, e infelizmente acaba, até porque nos dias de hoje, você não precisa vigiar mais ninguém. Não precisa. Porque a vida de todos é um livro aberto nas redes sociais. Todos sabem como está a temperatura espiritual de um do outro. Basta olhar o que ele posta. Onde andas, com quem andas, o que comes e o que bebes, muito especialmente o que bebes. É visível. Deixaram Jesus para trás e não perceberam. Não notaram, estão caminhando sozinho, e começam a perceber justamente quando a opressão vem, quando a angústia vem, e que vão buscar o alívio. Então, descobrem como descobriu essa família, estão apenas pensando que tinham, mas não tinham, pensando que estava, mas não estava. O fato é que a gente precisa compreender que aqueles que conseguiram permanecer em pé, saudável, estruturado, cheio de fé durante todo esse processo terrível de pandemia, e permita tentar de maneira muito rápida te levar a compreender isso. Não percebemos, queridos, mas desde que mundo é mundo, o inferno vem se levantando desde Adão até os nossos dias com um único propósito. O propósito do diabo é o único, é romper o teu relacionamento com Deus. Desde o Gênesis, a estratégia dele, e ele se aperfeiçoa a cada ano, milênio, década, é justamente interromper a nossa conexão com Deus. Ele conseguiu fazer com Adão e ele vem ano após ano fazendo isso. Portanto, o relacionamento é o meio que o homem tem de acesso ao Pai, e o Pai é o homem. E o diabo sabe disso. Quando ele rompe isso, ele quebra todo o meio pelo qual o homem pode receber de Deus algo. Agora perceba que ele criou meios para isso, como a religião, cultura e tantas outras coisas, que entram no caminho entre o homem e Deus, para que o homem não tenha acesso. E ao longo dos séculos ele vem trabalhando isso. Pode notar, a história é nossa testemunha. Mas então, chega o novo milênio. E a gente não percebeu nada. Mas desde 96 para cá, o inferno tem dado as suas dicas e sinais de qual seria a estratégia, e a gente não percebeu nada. E eles começaram lentamente minando, criando mecanismos de separação, de isolamento, de rompimento de conexão. E como ele fez isso? Ele foi separando amizades físicas, palpáveis, tocáveis, e foi lhe dando amizades virtuais. O que conversávamos olho no olho, ele foi nos dando texto, vídeos. E ao longo dos últimos 20 anos não percebemos, mas nós já estávamos isolados. Os relacionamentos já haviam sido rompidos. A maioria dos crentes das igrejas não sabem o sobrenome daquele que senta ao lado, porque não tem relacionamento, não tem amizades. 99% dos nossos amigos são virtuais. Que quando você chama para um compromisso real de amizade, o seu Facebook não tem nenhuma mensagem nova. Tudo é silenciado. Porque ele nos interrompeu e a gente gostou. Não percebemos, mas durante 20 anos o diabo vem usando as mídias, as redes sociais e nos segregando, nos separando, nos individualizando.
Basta você entrar numa família. E não raras vezes você vai ver 4, 5 pessoas sentadas numa mesma sala, cada um com celular. Participa de um almoço com alguém, e você vai ver no meio de 10, 2 conversando, o resto almoçando e no celular. Os filhos recebem nas mãos um tablet ou uns celulares para poder ficar em paz na hora do almoço ou em qualquer outra hora. Porque o diabo conseguiu colocar entre nós uma falsa ideia de relação interpessoal. Mas é uma relação que não nos aproxima, mas nos distancia. Então, quando vem a pandemia, não é estranho para nós. As pessoas não sentem muita falta, porque afinal de contas já estavam separadas. Nós ficamos durante um período 8 meses com a igreja sem ter culto. E o nosso estado e outros estados do Brasil movimentaram até no Congresso Nacional, até diante do presidente, leis para tentar abrir igrejas. Mas aí você busca entre os crentes de todas as igrejas, quem é que estava lutando para abrir a igreja de volta? Crentes? Não. Pastores. Porque os crentes nem queriam vir para a igreja. Estou errado? Relações interrompidas. Estávamos pensando que tínhamos o que não tínhamos. Achávamos que estava bem quando estávamos mal. Então Deus chacoalha a figueira e diz: olha como vocês estão, gente. Olha como está a sua família. Olha como está a sua casa. Não poucos pais e mães foram jogados dentro de casa assim, e trancafiados lá dentro e pediram socorro. Me prenderam com meus 2 filhos, ai, ai, o que eu vou fazer? Uai, e isso foi veiculado em tantas páginas. As professoras que estão aqui que o sabem. Quantos pais em desespero, pelo amor de Deus, volte às aulas logo que eu não aguento mais. É na verdade. Enquanto Deus estava dizendo: gente, vocês esqueceram o que é ser família. Vocês esqueceram o que é ser povo, o que é ser comunidade. Ele está usando o mal para nos mostrar o bem que a gente precisa recuperar. Igualmente essa família pensaram que Jesus estivesse com eles ali. Puxa vida. E perceba, diz o texto, que eles saíram pela manhã e levou o dia inteiro caminhando. No final do dia, 30 quilômetros depois, é que eles param e dizem: escuta, você viu Jesus? Não, não vi. Será que ele está em algum lugar por aí? Vamos ver se ele está. Levaram um dia para perceber a ausência do Deus que eles cuidavam. E nós, quanto tempo levamos para perceber que o nosso nível de amor para com Jesus diminuiu? Para que o nosso nível de fervor espiritual diminuiu? Que a nossa expectativa de termos de volta o calor do Espírito nos envolvendo. Quanto tempo a gente leva para perceber que não mais oramos em línguas estranhas como antes? Quanto tempo levamos para perceber que não choramos mais quando cantamos uma canção para Jesus? Quanto tempo levamos para perceber que não sentimos mais falta dos cultos regulares? Quanto tempo levamos para perceber que as orações que antes fazíamos, não fazemos mais? Quanto tempo vai levar para cair a nossa ficha de que não estamos conseguindo manter o mesmo nível espiritual de antes? Estamos distraídos e ocupados com a corrida do dia.
e não percebemos que o nosso maior tesouro está indo para o ralo. Não seria a hora de o Espírito Santo ter a vez e voz em nós e nos fazer acordar? Perceba. Distraídos, mas vida que segue. Vamos continuar a jornada. E a expressão que eu poderia usar aqui é: não podemos continuar a jornada sem que encontremos Jesus outra vez. E eles assim o tiveram. E disseram: vamos procurar por Jesus. E se você observar o texto, no verso 44, diz que eles começaram a procurá-lo entre os parentes. Observe. Geralmente, quando notamos que a nossa fé diminuiu o tamanho, que o nosso fervor espiritual abaixou o tom, que a nossa paixão por Jesus não é mais a mesma, normalmente, preste atenção nisso, normalmente, não olhamos para dentro de nós mesmos, mas começamos a olhar os outros para ver se os outros estão iguais a nós. Por quê? Porque avaliamos assim: bom, se todos os outros estão igual a mim, não há problema algum. Se todos os outros estiverem fervorosos, só eu com algum problema, então eu devo buscar. Mas se tem mais gente que está no mesmo nível que eu, é por isso que quando estamos com problema com alguém, sempre procuramos achar pessoas que tiveram problemas com aquela outra pessoa. Quando estamos chateados com a igreja, sempre nos ancoramos em pessoas que estão chateadas com alguma coisa com a igreja. Quando estamos desanimados com o patrão, sempre nos apoiamos em outra pessoa que está também desanimada com o patrão. Na perspectiva de tentar se ausentar da culpabilidade e perceber que você não está tão mal assim, que todo mundo está assim. Na verdade, deveria ser ao contrário. Vocês todos aqui passaram pelas mesmas coisas. E quando mais jovem e mãe, ou pai, no meu caso mãe, queria ir em algum lugar e que colega de escola ia e dizia: deixa eu ir, mãe. E mãe dizia: não vai. Eu dizia: mas todo mundo vai. E sempre eu ouvia essa frase: mas você não é todo mundo. Não é verdade? Só que quando é para o lado dela, essa frase não existe. Não é? Todavia, a gente sempre faz análise pelos outros e não por nós. Não podemos medir a nossa espiritualidade pelo nível da espiritualidade dos outros, mas pela nossa própria. Eu não posso pautar a minha fé na fé do irmão Alexandre. Ele pode lá estar em cima, mas talvez eu não consiga alcançar o nível dele. Eu preciso ter um alto reconhecimento de mim mesmo e perceber que eu preciso voltar. Eu preciso entender que foi eu que esqueci Jesus para trás. Não foi ele. As outras pessoas não tinham a responsabilidade de cuidar de Jesus. Não esqueceram ninguém para trás. O que eles levaram, estavam trazendo. E eles procuraram entre os parentes. Tentaram encontrar, mas não encontraram. E diz a Bíblia: como não o encontraram. Bem, a resposta deles para nós é: não encontrou onde você procurou? Então não tenha medo. Não tenha medo de admitir que não achou, que perdeu tempo, que errou o tempo da agenda, que escolheu o que não devia escolher, que foi onde não deveria ir, saiu na hora que não era para sair. Nesse tempo abraçou quem não era para abraçar. Mas eles disseram: como não o encontraram, voltaram a Jerusalém. Observe a palavra voltar. Eles deveriam ter feito primeiro
E no nosso caso, sempre voltar é mais difícil, embora seja sempre o mais fácil a fazer, a gente sempre deixa em último lugar. Voltar significa dar meia volta, arrepender-se, ver onde errou, onde caiu, onde fracassou, onde falhou, onde diminuiu. Voltar significa reconhecer. Mas a gente sempre deixa isso para a última opção. Tentamos tudo em nossa volta. Quando não der mais nada, então a gente tenta o óbvio. E eles assim o fizeram. Voltaram a Jerusalém. Perceba que foi um dia de viagem. E se eles, preocupados como estavam, voltaram na mesma noite, foi a noite inteira de viagem. E passaram o dia seguinte inteiro procurando por Jesus. A noite seguinte inteira procurando por Jesus. Diz-nos a Bíblia, passados 3 dias, encontraram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores da lei, conversando com eles. Pensa comigo. Quando voltaram a Jerusalém, eles foram em todos os outros possíveis lugares que eles tiveram tirando selfies. Em todos os outros possíveis lugares que eles tiveram encontrando-se com pessoas. Em todos os outros possíveis lugares que eles se conectaram com alguém. Mas quando acabou todas as outras opções, então no 3º dia, foram procurar no templo. E acharam Jesus no templo. E o que isso me ensina uma vez mais? Bem, o templo era o primeiro lugar que eles deveriam ter ido atrás de Jesus. Portanto, significa dizer que a conexão ainda não havia sido restabelecida. Porque se aquela primeira conexão de quando perderam tivesse sido restabelecida, saberiam, o filho que tem, qual seria o lugar que atrairia Jesus. Se a conexão estivesse inteiramente em Jesus, se eles estivessem alinhados inteiramente em Jesus, eles saberiam, observando e conhecendo o filho que tem, onde é que Jesus gostaria de estar? Onde é que o filho mais apreciava ficar? É por isso que quando ele chega, Maria procura Jesus e diz a ele: por que fez isso conosco? Teu pai, ela fala, teu pai e eu estávamos à tua procura. E Jesus, de uma maneira muito gentil e amorosa, diz: ei, por que me procuráveis? Não sabiam que eu estou a cuidar dos negócios de meu pai? De maneira amorosa ele estava dizendo: se vocês não prestaram atenção ainda, vocês são apenas os meus guardadores. O meu pai me trouxe para cá. Eles deveriam ter notado que a conexão do divino com o humano estava diminuindo. Tinha um Deus crescendo dentro de casa, mas não percebiam qual era o desejo de seu filho. E agora, dentro do templo, reencontram Jesus e ela guarda essas falas no coração, não lhe responde nada porque ela sabe que a conexão havia sido interrompida, mas que agora voltou a se conectar. Isso me leva a pensar, para terminarmos, bem, como muita gente, como muitos de nós, ela precisou voltar ao templo para encontrar aquilo de tanto valor que havia perdido. E eu não estou aqui a dizer a você que me assiste, ou você que está aqui no templo, que se identificar que o nível espiritual de sua fé diminuiu, é aqui no templo que você vai reconectar. Não, não, não. Eu estou a dizer a você que Jesus leva-nos de volta para casa, para o templo, onde Ele habita,
para que possamos observar dentro desse templo onde Ele habita, se de fato nós o encontramos no lugar de direito. Porque depois que Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,16, dizendo: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então ele destruiu todas as possibilidades da habitação de Deus ser um templo feito por mãos humanas, mas ele construiu todas as possibilidades de único templo do qual Jesus se perde nos nossos dias, é dentro de nós mesmos. Não poucos de nós, se fazermos um diagnóstico, vamos perceber que Jesus está perdido dentro dos muitos cômodos de nosso coração, ocupados com muitas outras coisas que não deveria estar lá. E é justamente esse tempo pandêmico que nos convida a revisar as estruturas internas de nosso coração. Muita gente, sem perceber, está caminhando para casa sem Jesus, tentando ir embora sem Jesus. Famílias inteiras sem Jesus. Saem do templo, entram em casa, se reúnem fechados em casa, mas o único que deveria ser a pessoa mais importante não está lá, ficou no trajeto. Nem aqui no templo ele está. Porque quer saber, filhos de Deus, quando todos vocês forem embora, esse templo fica vazio. Porque o Jesus que está aqui agora, Ele vai com você aonde você estiver, desde que você o queira levar. Mas o problema não é simplesmente dizer: Jesus, entra aí no porta-malas, ou se assenta no banco de trás. O problema é o meu coração dizer a Ele: não te deixarei, não largarei de ti se não me abençoares. É o quanto meu coração quer agarrar a Jesus. Esse ano serviu para isso, para nos fazer o quanto estávamos agarrados com Ele. Tem algum mineiro aqui? Tem alguém que é de Minas Gerais aqui? Tem um irmão lá. Os mineiros têm esse negócio de estar agarrado, né? Estava agarrado na coisa ali. Eu achei estranho. Semana atrasada eu estava pregando lá e o irmão foi me buscar do hotel à igreja, e ele falando no telefone: irmão, eu estou aqui na rodovia, estou agarrado aqui num trânsito, agarrado. Eu digo: agarrado num trânsito, irmão? O que é agarrado num trânsito? Para nós agarrar é agarrar mesmo. E é isso que a gente precisa saber. Como está nosso coração? De fato e verdade, eu queria trazer aqui para você hoje uma mensagem daquelas bem pentecas, sabe? E está aqui na agulha, mas daquela de chapar o coco. Mas o Espírito Santo tem me confrontado, dito: de nada você fazer o barulho, chapar o coco do povo e voltar sem Jesus para casa. Não adianta nada você frequentar congressos e dançar e pular em canções animadas e até se alegrar em eventos, mas voltar sem Jesus para casa, achando que tem, mas não tem. E como eu sei que não tem, pastor, as minhas atitudes é que declamam isso. Meu testemunho é que comprova isso. Meu fervor é que denuncia isso. E com essas duas perguntas eu encerro. Há quanto tempo que você não consegue ficar sozinho com Jesus e chorar à vontade sem que alguém te motive a isso? Se você consegue fazer isso há mais de um dia, se preocupe, porque Jesus pode ter ficado para trás. A segunda pergunta é: estás pronto realmente para tentar voltar para casa? Sabendo que há um vazio na tua bagagem e que ainda dá tempo de voltar aos pés dele e trazê-lo de volta, encontrá-lo no lugar onde ele sempre esteve, aí dentro. É por isso que João, em Apocalipse 2,4, o Senhor leva-o a
chamar a atenção da igreja em Éfeso. E diz assim: ei, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí ele diz assim: lembra-te, lembra-te, lembra-te onde tudo começou. Lembra-te onde foi que tudo se perdeu. Lembra-se aonde o fogo começou a se apagar. Lembra-se aonde a chama começou a diminuir. Lembra? Eu queria te convidar a estar em pé. O que o Senhor faz através de João aqui não é acusar, não é fazer as pessoas se lembrarem do que aconteceu para sofrer. O que o Senhor está dizendo é: lembra onde é que foi para você voltar e consertar. Lembra onde é que você esteve para você ir lá buscar o que você deixou para trás. Eu quero terminar essa noite, querida igreja. É o último domingo de 2020. Vamos entrar em uma nova década, né? É o último domingo da década. Então eu poderia lhe perguntar: do tempo em que você encontrou Jesus pela primeira vez até agora, tua fé cresceu, teu amor cresceu, tua paixão cresceu. E agora como ela está? Ela está igual? Ela subiu? Lembra quando você era ativo na igreja? Lembra quando você queria servir mais? Lembra quando você ficava ansioso para chegar o momento de cultuar? Lembra que você gostava de participar de tudo, de estar dentro de tudo, de ajudar em tudo? Lembra que você não conseguia ficar sem falar de Jesus para alguém? Lembra que em todo lugar que você ia, parece que Jesus estava ali do teu lado, você sentia Ele? Lembra de onde foi que perdeu? Lembra de onde a conexão foi interrompida? Se você se lembra, eu vou pedir que você essa noite, com temor, se você quiser, tanto em casa quanto aqui no templo, se você quiser inclinar a sua cabecinha em um gesto de humildade e fechar os seus olhinhos, e aí dentro de você olhar para o seu coraçãozinho e procurar em qual cômodo Jesus está. Está isolado em uma despensa ou preenche todo o espaço do seu coração? Está caminhando contigo todos os dias? Ou você sabe que em algum momento tem deixado para trás? Eu não quero ser injusto e nem tampouco aqui seletivo, mas eu quero ser democrático. E no nome de Jesus, antes que essa canção seja cantada, eu digo isso: não saia daqui sem você voltar. Talvez você diga: pastor, eu não estou desviado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que mesmo crentes, permitimos que a nossa paixão se apague, que o fogo diminua, que o amor cesse, e ficamos pensando que o temos quando não temos mais. Mas há um convite do Espírito Santo essa noite: lembra-te e volte. Então, se houver alguém aqui essa noite que queira, crentes ou não,
Esse espaço aqui é grande. E eu não posso deixar de te oferecer essa oportunidade. Se você quiser sair do seu lugarzinho e dobrar seus joelhinhos aqui, distante um do outro, que seja, entre os corredores, entre as poltronas, diante da sua TV, diante do seu computador, na sua sala, mas volte. Volte hoje. Volte para Ele, volte buscá-lo. Não vá sem Ele. Não vá sem Ele. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Ah, Senhor. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, Jesus. Voltando Volte. a essência da Se quiser sair do seu lugar, vem aqui. Se não quiser, dobre os seus joelhos aí em humilhação, onde você está mesmo. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, Cante, filhos, cante. a essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer Não continue assim. algo de valor. Não siga a viagem sem Ele. Meu coração, mais que Não siga a sua jornada sem Ele. mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não deixe Jesus para trás. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Fale com Ele agora. Ele está aí dentro de você. Chama Ele para o lugar principal. Chama Ele para assumir o trono do seu coração. Se Ele não for o primeiro, se Ele não for o primeiro, ah, Senhor, perdoa-nos, Pai, as nossas distrações. Perdoa as nossas agendas erradas ou humanas demais. Perdoa-nos, Senhor, os nossos muitos compromissos. Perdoa-nos, Pai, a nossa indisciplina, a nossa indiferença. Perdoa-nos por ignorar o seu chamado, a sua voz. Perdoa-nos. Nós não queremos seguir viagem sem Ti, Senhor. Não queremos seguir a jornada sem Ti, Pai. E se de alguma forma faz esse diagnóstico em nós, Senhor, e percebes que diminuiu a nossa paixão, então, Senhor, em nome de Jesus o Cristo,
Traz-nos de volta o teu fogo outra vez. Traz-nos de volta a tua glória outra vez. Acende em nós essa paixão outra vez, Senhor. Que sejamos movidos de um coração quebrantado outra vez. Que o nosso coração te deseje mais do que tudo nessa vida, Senhor. Desperta em nós outra vez essa paixão. Volte, Senhor, para dentro de muitos corações. Traga de volta, Senhor, muitos que estão se perdendo. Ó Pai, eu te imploro, Senhor, aviva a tua igreja em Dourados. Aviva a Igreja Batista Boas Novas. Que tenhamos mais paixão por ti, Senhor. Que não percamos o Senhor de vista por nada. Que não nos distraiamos, Senhor, diante das tantas tentações da vida. Que saiamos daqui contigo no primeiro e único lugar que é teu. E que de fato sejamos totalmente teus. É o que eu te peço, Pai. Não mais deixaremos o Senhor para trás. Não mais, Pai. Não mais. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus.